A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 7 e versículo de número 11 ao 17, que vai nos dizer assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Esta mulher, irmãos, ela havia perdido a esperança dela. Humanamente falando, não tinha mais jeito para a história desta mulher. A viúva de Naim era alguém que havia perdido toda a sua esperança. Por quê? Porque ela era uma mulher viúva, ela já havia perdido o seu marido. E a Bíblia faz questão de enfatizar para a gente, de nos deixar claro que este menino que ela estava indo enterrar, este jovem, era o seu único filho. Então, era a única fonte de esperança que esta mulher tinha. Tem pessoas que entraram aqui exatamente dessa forma. Você diz: eu já não tenho mais esperança. Para mim, olhando para minha história, já não tem mais jeito. Humanamente falando, não tem mais saída. Quando esta mulher, ela sai da casa dela para enterrar este filho, ela estava vendo, irmãos, que tudo havia desmoronado. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão sentindo que tudo desmoronou, que não tem saída, que não tem solução para você. Porém, hoje, o Espírito Santo, ele está te visitando, ribiando recandaraia, e dizendo para você: a sua história não vai terminar da forma que você está pensando que ela vai terminar. A viúva de Naim, ela achou que a história dela terminaria destruída, arruinada, porque ela havia sepultado seu marido e agora ela ia sepultar o seu filho. Porém, o Senhor Jesus marcou o encontro com aquela mulher. Você crê que Jesus está marcando o encontro contigo? Você crê que hoje Jesus está parando essa situação que estava vindo para roubar a sua esperança, para roubar a sua fé? Irmãos, porque tem notícias, tem situações que vêm com tanto impacto, com tanta força, que acabam nos desestruturando. Quando olhamos para esta mulher, irmãos, vemos aqui que ela estava chorando. Chorando, e com certeza não era pouco, mas era muito. A estrutura desta mulher estava abalada, ramandarastuриандaraia. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando viu aquele cortejo, ele se dirigiu, irmãos, a esta mulher. E ele se compadeceu dela. Através dessa palavra, o Espírito Santo está falando contigo: eu te vi. Eu te contemplei, vi a tua dor, vi a tua angústia, vi tua tristeza, estou me compadecendo de você. Quando o Senhor se compadece de nós, irmãos, ele muda a nossa história. Declare comigo: eu creio que Jesus está se compadecendo de mim hoje. Eu creio que Jesus está se compadecendo de mim hoje. Na Bíblia você nunca vai ver dizendo que Jesus se compadeceu de alguém e deixou a história daquela pessoa da mesma forma. Quando ele se compadece é para mudar a história. Quando ele se compadece é para trazer transformação. E através dessa palavra, o Espírito Santo, ele diz para você: tem um tempo de transformação chegando para sua vida. Declare comigo: eu creio que um tempo de transformação chegou para a minha vida. Eu creio que um tempo de transformação chegou para a minha vida. O cenário era contrário. Esta mulher ainda estava indo rumo ao enterro, para enterrar ali o seu filho, rumo ao sepulcro, ao sepultamento. Mas a Bíblia nos diz que Jesus se dirige a ela, irmãos, enquanto ela estava naquela situação. Você não vai ver a Bíblia dizendo, primeiramente, que Jesus, ele ressuscita o menino e depois manda aquela mulher parar de chorar, não.
A Bíblia nos diz que, primeiramente, Jesus se compadece dela e fala com ela para que ela venha parar de chorar. Versículo de número 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Ou seja, pare de chorar. E hoje o Senhor está dizendo para você: pare de chorar, pare de se entristecer, pare de ficar pelos cantos. Mas, irmã, a situação ainda é adversa. Mas, irmã, a luta é grande, xarabacandarasto. Mas creia que hoje Jesus está liberando uma palavra. Se ele se compadeceu desta mulher e disse: não chores, era sinal de que o milagre dela estava às portas. Assim é na tua história. Ele se compadece de você e ele diz para você: não chores, não se entristeça, não se preocupe, não fique angustiado, não fique ansiosa, porque eu estou cuidando de tudo. Eu estou me dirigindo a você para mudar a sua história. Declare comigo: eu creio que Jesus está se dirigindo até mim e ele mudará a minha história. Eu creio que Jesus está se dirigindo até mim e ele vai mudar a minha história. Jesus para, irmãos, aquela situação que veio com muita força para parar aquela mulher. E o Senhor está dizendo hoje, através dessa palavra para você, aquilo que vinha para te parar, aquilo que vinha para te destruir, aquilo que vinha para mexer até mesmo na tua estrutura. Eu sou Deus que estou parando, porque eu sei das tuas limitações, eu sei o quanto você suporta, eu sei que tem lutas que, se elas vierem, você não aguenta. Irmãos, imagine como ia ser a vida desta mulher após sepultar este jovem. Imagine como esta mulher ficaria, irmãos, não teria mais vida para ela. E tem gente aqui, irmãos, que se o Senhor não viesse agora a intervir na sua história, você não ia ter mais alegria de viver, você não ia mais conseguir ter esperança nesta vida. Mas o Senhor está dizendo: eu paro o que veio para te parar, ribiante na bacandaraia, eu paro este cortejo, eu paro esta situação de dor, eu paro esta situação de sofrimento, eu paro esta situação de angústia que vinha para te sucumbir. Você observa que a vergonha desta mulher, a dor, a angústia, estava sendo pública, todos estavam vendo o que ela estava passando. Agora ela era alguém desfavorecida, não tinha mais filho, não tinha mais marido. Agora ela era alguém que estava em uma situação terrível. Tem pessoas que olharam para você e viram a sua dor e viram o seu sofrimento, mas elas também agora vão contemplar o Senhor restaurando a tua vida. Elas vão contemplar o Senhor mudando a sua história. Elas vão contemplar Jesus parando o que vinha para te parar, porque veio com força para te destruir essa situação. Mas o Senhor está dizendo: eu paraliso a situação e você continua prosseguindo. Eu paraliso a situação e a sua casa é restaurada. Eu paraliso a situação e a cura chega. Eu paraliso a situação e a porta se abre. A situação ruim está sendo paralisada. Como o cortejo que levava o filho da viúva de Naim foi paralisado aqui. Declare comigo: a situação ruim está sendo paralisada hoje. A situação ruim está sendo paralisada hoje. Nós passamos por fases difíceis. Isso é normal, irmãos. Nós enfrentarmos adversidades, enfrentarmos problemas, mas chega um tempo que Deus resolve dar um basta. Então, quando Jesus ele se dirige a esta mulher, quando Jesus para aquele cortejo, ele estava parando aquela situação. Tem situações que só o próprio Deus para parar, porque só Jesus aqui, irmãos, para entregar a vida novamente para esse rapaz. Como tem situações na sua vida que só Jesus para fazer, e ele está dizendo: sou eu mesmo, o dono da vida, sou eu mesmo o teu pai, sou eu mesmo todo poderoso que vou fazer o milagre acontecer. Este milagre, irmãos, não foram os discípulos que fizeram. Este milagre não foram os homens que fizeram, mas foi o próprio Jesus Cristo. E é o próprio Jesus Cristo quem está te encontrando para fazer milagres acontecer na sua vida. O que aconteceu com esta mulher foi algo exclusivo. Por quê, irmã? Porque até este momento, Jesus nunca havia ressuscitado a ninguém. A primeira pessoa ali a ser ressurreto era o filho da viúva de Naim. O milagre desta mulher foi algo exclusivo. E através dessa palavra, o Senhor está dizendo: vai ser exclusivo o que eu vou fazer. Vai ser exclusivo o que eu vou te entregar. Vai ser exclusivo aquilo que eu farei por amor de ti. O Senhor hoje está te encontrando como encontrou a esta mulher. A viúva de Naim achava que era o fim. Você pensou que era o fim, mas Deus, ele marcou encontro com você aqui nesse vídeo. Não foi você que entrou aqui, não foi porque alguém te mandou. Não, o Espírito Santo te trouxe aqui.
para te dizer aquilo que você deu como perdido. Eu estou hoje pegando nas minhas mãos e resolvendo. Eu estou hoje pegando nas minhas mãos e transformando em milagre. Todos contemplarão o milagre de Deus na sua vida. Versículo 14. Chegando, se tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Chegou uma ordem de Jesus ali diretamente para o defunto. Chegou uma ordem de Jesus ali diretamente para aquele que estava morto para ser sepultado. Ribianda racandaraia. Hoje o Senhor está mandando uma palavra. Hoje o Senhor está trazendo para a sua vida uma nova esperança. Uma palavra está chegando para o seu cenário, como houve aqui uma ordem, uma palavra sobre a vida deste jovem. O Senhor está ordenando que aquilo que estava morto venha a ter vida. O Senhor está ordenando que aquilo que era para derrota se transforme em milagre. O Senhor está ordenando que a tua história mude, que o cativeiro seja transformado. Eu sinto graça de Deus aqui. Há uma ordem liberada. Jesus não chega perguntando: ô jovem, você está me ouvindo? Ô morte, você pode largar este jovem? Não. Jesus chega ordenando, dizendo: levanta-te, levanta-te, porque eu estou mandando. E quando Jesus manda, a morte obedece. Quando Jesus manda, o inferno obedece. Charamandarasto. Quando Jesus manda, o ser humano obedece. Ninguém pode invalidar uma ordem do Senhor Jesus sobre a nossa vida. E ele está dizendo: eu ordenei, quem invalidará? Eu estou hoje dando uma ordem. Essa palavra é mistério. Declare comigo: eu recebo essa ordem que é liberada hoje, é dos céus para minha vida. Eu recebo esta ordem que é liberada hoje e é dos céus para a minha vida. Versículo 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Amanturabacandaraia. Olha Jesus aqui trabalhando de maneira especial e dando a vida ao primeiro que seria ressurreto por ele, porque Jesus é o dono da vida. E aqui ele estava estreando o milagre de ressurreição na história do filho de uma mulher que a causa dela parecia estar perdida. Olha Jesus aí operando milagre na sua casa. Olha Jesus pegando aquela causa que você disse está perdida. Olha Jesus pegando aquele filho que você disse não tem mais jeito. Olha Jesus pegando aquele casamento que você já deu como falido e dizendo: eu vou trazer vida, eu vou fazer milagre acontecer. Você vai ter testemunho para contar, porque a história não vai terminar da forma que você pensa. Declare comigo: eu creio que a história não vai terminar dessa forma, mas vai ter milagre. Eu creio que a história não vai terminar dessa forma, mas vai ter milagre. A Bíblia diz aqui na parte B do versículo de número 15: e Jesus o restituiu à sua mãe. Assim o Senhor está fazendo na sua história, como ele restituiu a viúva de Naim, o filho dela, entregando para ela aquele por quem ela estava chorando. O Senhor vai entregar nas suas mãos o milagre. Ele vai restituir na sua casa, ele vai restituir no seu ministério, ele vai restituir nas suas finanças, ele vai restituir na sua família, ele vai restituir na sua saúde. Declare comigo: eu recebo de Deus um tempo de restituição que não tardará. Ricandaramanturabacandaраia. Eu recebo de Deus um tempo de restituição que não tardará. Deus é o Deus que restitui aquilo que você pensa que não tem mais jeito. O Senhor pega e transforma em milagre. Aquilo que você pensa que não tem mais saída, o Senhor pega e transforma em um lindo testemunho. Este homem não ficou aqui com a morte, mas este jovem foi ressurreto. O Senhor está dizendo: da mesma forma que o filho da viúva de Naim voltou a viver, eu estou trazendo vida. Eu estou trazendo vida para o teu ministério, eu estou trazendo vida para o teu casamento, eu estou trazendo vida. Aquela mulher outrora chorava porque ela pensava que a esperança dela havia acabado, ela estava na vergonha, não tinha mais jeito para a situação dela, ela estava verdadeiramente desesperançada. Mas agora esta mulher estava com posse de milagre. E aí você que entrou aqui desesperançado, desesperançada, achando que não tem mais jeito, achando que não tem saída, achando que o Senhor te esqueceu, até mesmo que ele te abandonou, o Senhor diz para você: você vai ter testemunho, você vai ter milagre, você vai se alegrar como a viúva de Naim. Esta mulher com certeza ficou como quem sonha. A Bíblia nos diz que todos que estavam ali ficaram possuídos de temor, porque nunca haviam visto uma ressurreição acontecer como aquela diante dos olhos deles. E assim muita gente que olhar para você vai ficar impactado, vai ficar impactada dizendo: Deus visitou a casa dela, Deus visitou a história dele, Deus
Deus fez o milagre acontecer. O Senhor diz para você um tempo de restituição, um tempo de restauração, um tempo de alegria é chegado, porque eu, Senhor, resolvi parar o cortejo, porque eu, Senhor, resolvi parar a tristeza, porque eu, Senhor, resolvi parar a angústia, porque eu, Senhor, resolvi parar o divórcio, porque eu, Senhor, resolvi parar a destruição, eu, Senhor, resolvi parar o que veio para te parar, e eu estou te dando vida e restaurando a sua história e restituindo aquilo que você pensou que havia perdido. Isso é mistério. Tem gente aqui que pensou que não tinha mais jeito para algumas situações, mas o Senhor diz para você um tempo de restituição eu trago para sua vida, porque não é o cenário quem dá a última palavra na sua história. Não é a morte, não é a destruição, não é o divórcio, não é o inimigo, não são os homens, mas é o Senhor quem dá a última palavra, e a última palavra dele hoje é restituição. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida, e você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada porque da mesma forma que o Senhor aqui, meu Deus, restituiu na história desta mulher, entregou para ela o filho dela vivo, não deixou ela ficar na vergonha, assim o Senhor está agindo para com os teus filhos que agora me ouvem, que entraram aqui com situações que, humanamente falando, parecem que estão perdidas as causas, com sonhos e projetos, Pai, indo para a sepultura, mas Tu és o Deus que hoje diz assim, ainda tem jeito para essa situação, e eu chego para mudar. Eu estou me dirigindo para mudar a tua história, eu estou me dirigindo para mudar a tua casa, a tua família, Ramanturabacandaráia, para tirar esta dor, esta vergonha, esta angústia, esse sofrimento que você tem passado. O Senhor está te visitando hoje, como Ele visitou a viúva de Naim, dizendo para você, não chores porque eu já resolvi essa situação, não chores porque eu já abri essa porta, não chores porque eu já trouxe a solução para este problema. Deus, obrigada. Obrigada porque tem problemas aqui que, humanamente falando, eram insolúveis, Pai, mas eles estão sendo solucionados por Ti, porque Tu és um Deus de milagre, porque Tu és um Deus de resposta e que não deixa os Teus filhos, Pai, ficarem frustrados. Quando o Senhor se dirige a alguém, quando o Senhor se compadece, quando o Senhor lança uma palavra, o cenário, a história, Ramanturabacandaráia, muda, e assim acontecerá. Tudo começará a mudar na história do teu filho, tudo começará a mudar na história da tua filha, porque o Senhor determinou que a mudança chegue, e quando o Senhor determina, ninguém pode invalidar. Senhor, que da mesma forma que houve restituição na história dessa mulher, que houve alegria, que haja também na história dos teus filhos, porque eu creio que o Senhor se compadece deles e os encontra em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera. Eles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você hoje
que Ele está no controle de tudo e Ele está paralisando aquilo que vinha para te paralisar. Esta mulher saiu de casa achando que ela iria enterrar o seu único filho. Ela achou que a situação dela ia ficar ali na desesperança, na dor, no sofrimento. Como muitas pessoas entraram aqui pensando que não tinha mais jeito para a sua situação. Porém, o Senhor te trouxe aqui porque Ele vai mudar a sua história. Ele vai restituir na sua vida, como Ele restituiu na história desta mulher. Ele diz para você hoje: não chores. Tem algo exclusivo chegando para a sua vida, como chegou aqui na história da viúva de Naim. Ela pôde ver o filho dela ressurreto e o milagre aconteceu. Só creia, porque Jesus está parando a situação que vinha para te parar e entregando milagre para você. Você vai se alegrar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo para sua vida, declare amém.